Efésios 6, 10 e seguinte. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém. Primeira reflexão importante a respeito desse tema. Queiramos ou não, todos nós estamos no meio dessa guerra cósmica, dessa batalha espiritual, que se trava muitas vezes de modo desapercebido diante dos nossos olhos físicos. Mas o mínimo de percepção espiritual nos leva à mais absoluta convicção de que essa batalha existe. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E diz por quê, logo a seguir no verso 12: pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra forças, contra entidades, contra organizações espirituais, estruturas espirituais, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes, são exércitos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, quer dizer, que querem tomar posições nos lugares celestiais, nos lugares que pertencem a Deus. Essa foi sempre a presunção de Satanás e de seus demônios, a tentativa de ocupar espaços que não lhe pertencem, de usurpar o poder sobre espaços que não lhe pertencem. Naturalmente, nesta guerra, nós não podemos ir com a nossa força humana, nós não podemos ir com a nossa capacidade humana, e por isso o verso 10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No verso 13 e em diante, nós vemos a armadura que Deus nos oferece, né? Toda essa armadura, nós temos estudado a quarta-feira após quarta-feira a esse propósito, e depois a arma, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Agora, meus amados irmãos, se nós começarmos a analisar a nossa sociedade, nós vamos perceber que não há outra maneira de se explicar alguns desses episódios que estão marcando a nossa sociedade, senão esta. Não há outra maneira. Há algumas semanas atrás, aqui no Rio de Janeiro, a chacina da Candelária, meninos de rua, 7 meninos de rua. Algumas semanas atrás, ali no Rio de Janeiro, um pouquinho mais adiante, a chacina de policiais civis. Alguns dias atrás, a chacina de 4 policiais militares. Algumas horas depois disso, 21 pessoas são chacinadas também. E tudo indica que pessoas inocentes, tudo evidencia trabalhadores, marmitas eram carregados por essas pessoas, né? Crianças também estavam ali, nesse grupo. Então, chega um momento em que nós percebemos que essas coisas não podem se explicar simplesmente como fenômenos sociais. É muito mais que isso. Há forças que estão labutando, batalhando no meio da nossa sociedade, e que são forças maiores do que as nossas, são forças espirituais. O Senhor Jesus mesmo disse que
O Satanás é o príncipe desse século, mas ele precisa ser desbancado. Interessante o que afirma Jim Sherman no seu livro, pequeno livro sobre batalha espiritual. Ele diz o seguinte: o que Deus quer é formar um exército, mobilizar pessoas que sabem que possuem autoridade e que a exercitem. Se não nos levantarmos para expulsar o inimigo, ele continuará no controle da terra. Eu achei importante isso. O que Deus quer é formar um exército, mobilizar pessoas que sabem que possuem autoridade e que a exercitem. E eu creio nisso de todo o coração, irmãos. Nós, como crentes no Senhor Jesus, não podemos nos conformar com esse estado de coisas. Nós sabemos que, infelizmente, o mundo tende a ir de mal a pior. Alguns se acomodam a esse estado de coisas, e as profecias dizem que vai ser assim. Eu lembro que há aproximadamente 2 anos, quando explodiu a guerra no Golfo, eu penso que mais ou menos isso, nós estávamos escrevendo um documento de parte da Convenção Batista Brasileira para as autoridades e para os diplomatas, tentando manifestar o nosso repúdio à guerra, e estávamos conclamando o povo para uma cruzada de oração em favor da paz no mundo. E alguém alegou o seguinte, disse o seguinte: é contra a vontade de Deus orar pela paz no mundo. Eu respeito as opiniões, mas, senhores, é absurdo se fazer uma afirmação desse quilate. Dizia a pessoa: é contra a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que haverá guerras e rumores de guerra. Nós não podemos evitar isso, e se nós orarmos pela paz no mundo, estaremos orando contra a vontade de Deus. Meus senhores, este é um erro de interpretação das Sagradas Escrituras. Nós não estamos aqui para ficarmos de braços cruzados vendo as coisas acontecerem. Nós sabemos que, infelizmente, o mundo tende a ir de mal a pior, mas nós não vamos ficar aqui como meros espectadores. Como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós manifestamos o nosso repúdio a essas coisas, nós manifestamos a nossa inconformação diante dessas coisas, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos levantamos como exército, ungido pelo poder do Espírito Santo de Deus, para oração, para influência, para manifestar a nossa posição e para dizer que nós não aceitamos esse tipo de coisa. Nós repudiamos isso em nome de Jesus. Ora essa, se porque as profecias dizem que haverá guerras e rumores de guerras, não vamos orar? Para que haja paz? Vamos orar sim, e venha o que vier, de uma coisa estaremos certos: a nossa consciência estará tranquila de que teremos feito tudo aquilo que podíamos fazer, de que teremos nos empenhado ao máximo, no sentido de que se evitasse esse tipo de situação na nossa sociedade. Eu me impressiono com essa afirmação de Jim Sherman. Deus quer levantar um exército e mobilizar pessoas com autoridade espiritual e que exerçam essa autoridade, porque nós não vamos simplesmente permitir que o inimigo tome conta de todos os segmentos da nossa sociedade. Meus irmãos, nós somos soldados, somos batalhadores de Deus, e esse texto mostra isso: tomai toda a armadura de Deus. Essa armadura era a armadura do soldado romano, era a armadura do soldado romano, que aqui assume um aspecto espiritual, é o simbolismo desta armadura que Deus nos dá, como crentes no Senhor Jesus, lavados no seu sangue, e a quem Ele confere autoridade para confrontarmos o reino das trevas, em nome do Senhor Jesus. Mas de quem vem essa autoridade? Vem do Senhor Jesus, é por isso é exercido em nome dEle. Quando nós confrontamos os poderes das trevas, quando nós confrontamos as obras más que proliferam na nossa sociedade, nós não vamos em nosso nome. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós não vamos sozinhos. E é por isso que eu digo que o crente não precisa ter medo. Nós somos fraquinhos, nós somos muito fracos mesmo. Mas a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Não é por nossa causa, mas é por aquele que está em nós que nós vamos com autoridade. E nós precisamos saber que temos essa autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu autoridade. E é interessante, se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas 9, nos versículos 1 e 2, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, sobre toda sorte de demônios. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, viu? E para curarem doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a fazer curas. O Senhor deu autoridade, e a Bíblia diz aqui, sobre todos os demônios. Amém, irmãos? Então nós não temos que temer. Agora, aqui em Efésios mesmo, interessante que Efésios é uma carta, é um livro de batalha espiritual. É um livro de batalha espiritual. Nós precisamos estar estudando a palavra de Deus a respeito desse assunto. E esse é um assunto que hoje tramita por aí, nós estamos nos preparando. Mais do que nunca o diabo está zangado. Nós precisamos com autoridade repreender a ação satânica no nosso mundo e na nossa sociedade. Mas diz aqui o texto em Efésios 1, diz, verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, autoridade, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora vejam qual é a fonte da nossa autoridade: é Cristo. Vejam qual é a qualificação daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Lembram-se lá de Mateus 28, 19 e 20? Verso 18, ele diz: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Amém? É o nosso Jesus. E quando nós vamos em nome dele, irmão, toda a autoridade de Jesus nos é delegada. Porque nós não vamos em nosso nome, nós vamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então diz assim: que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele tem autoridade sobre a morte, fazendo-se assentar-se à sua direita nos céus. Então a mão direita de Deus, ora, a mão direita é a mão de força, é a mão de poder. Quando a Bíblia diz que Jesus está assentado à mão direita de Deus, significa que Jesus tem a mesma autoridade da mão direita de Deus. Deus empresta essa autoridade ao seu Filho, delega essa autoridade ao seu Filho, e o seu Filho delega essa autoridade a nós, através do seu nome que nós pronunciamos, e em cujo nome nós avançamos contra todo o principado. Aí diz assim: muito acima de todo o principado. Quanto acima, irmãos? Hein? Quanto acima? Muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, o nome de Jesus. Quando você pronuncia o nome de Jesus, meus irmãos, meu irmão, o inferno estremece quando você pronuncia o nome de Jesus. Mas é preciso que os lábios que pronunciam esse nome sejam lábios que tenham autoridade, sejam lábios que louvem ao Senhor, sejam lábios puros, que falem a verdade. É preciso que a vida que pronuncia esse nome seja uma vida autorizada, porque senão você pode ser envergonhado, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, não é? Então precisa ter a vida autorizada, lavada no sangue de Jesus, e uma vida na presença de Deus. De todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse é o nome que nos dá autoridade. Portanto, nesse nome de Jesus Cristo, nessa autoridade que esse nome nos confere, nós precisamos, primeiro, conhecer a nossa posição em Cristo e a derrota do nosso inimigo Satanás. Nós precisamos conhecer a nossa posição em Cristo, que temos essa autoridade em Cristo, que nós não precisamos temer, não temos pesadelos, não temos maus sonhos,
Não tema fantasmas, não tema monstros, não tema esquisitices, não tema maldições, mas vá em nome de Jesus e repreenda essas forças. Não tema o mal, mas vá em nome de Jesus e repreenda todas essas forças para ter a vitória. Só, irmão. Diz mais, nós precisamos crer. Crer significa viver de acordo com aquilo que nós cremos, não é? Então nós precisamos crer e viver isso, experimentar isso. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que o poder não vem de nós e que nós dependemos inteiramente de Deus e da sua graça. Nós precisamos de ousadia. Uma das coisas que frequentemente nos faltam, irmãos, ousadia. Ousadia para ir lá e fazer a coisa em nome de Jesus. Há muitas pessoas que estão precisando ser libertas. Muitas pessoas, muito perto de nós, às vezes vizinhos, amigos, não é? Parentes, precisam ser libertas. E nós precisamos pedir ousadia para ir lá em nome de Jesus. Talvez você nem tenha experiência, mas você pede: Senhor, me reveste e eu vou lá em teu nome e o Senhor vai me dar a vitória. Amém, irmão? Nós precisamos ter percepção espiritual para discernir as coisas espirituais. Precisamos pedir a Deus: Senhor, dá-me percepção espiritual para que eu não seja enganado, para que eu não seja iludido. E esse é o poder que opera em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, e com isso eu termino, ele fala sobre a morte de Cristo na cruz. Nos versos 14 e 15, ele diz assim: havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. O inimigo está derrotado. Os principados e potestades foram despojados, despidos, envergonhados pela morte de Cristo na cruz e pela sua ressurreição ao terceiro dia. Esse nosso Salvador e Senhor derrotou. A Bíblia diz que deles triunfou na mesma cruz. Triunfou. A vitória já nos está conquistada. Agora, em nome de Jesus, nós precisamos nos apropriar dessa vitória a cada dia. Você está enfrentando a batalha espiritual? Clame pelo nome de Jesus. Confie no nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, declare a vitória. E repreenda todas as forças que estão perturbando a sua vida. E Deus fará com que essa vitória se concretize na sua própria vida e na sua própria experiência. Pode baixar a sua cabeça agora um instante? Queria orar, encerrando esse momento. E vamos nos colocar diante do Senhor.